Dia do Bibliotecário. Nós vamos debater a profissão na nossa entrevista de estúdio e ainda hoje as vagas de estágio fica a dica sobre a calvície. É agora no Circuito UFMG. Boa noite! Hoje é dia do bibliotecário. A data foi instituída no ano de 1980 em homenagem ao bibliotecário, escritor e poeta Manuel Bastos Tigre. Em plena era da internet, como a atuação do bibliotecário tem acontecido? Quem vai nos falar um pouco mais sobre a profissão é a professora Maria Aparecida Moura. Boa noite, Maria Aparecida, tudo bem? Tudo bom, boa noite. Então, quais são as principais funções atualmente do profissional bibliotecário? Bom, o profissional bibliotecário ele continua mantendo as atividades clássicas, ditas clássicas, e ele, pelo fato de ser incorporado em outras equipes de trabalho, equipes empresariais, equipes de pesquisa, de softwares, por exemplo, aí ele vai incorporar um conjunto de novas atribuições. Por exemplo, na área do comércio eletrônico. Então, pensar a arquitetura da informação para o comércio eletrônico tem sido uma atribuição de um profissional de informação como o bibliotecário é. E você acha que essas novas mídias estão influenciando, então, na profissão do bibliotecário e mudando o quadro, o cenário, assim? Você pode me explicar um pouquinho das novas funções que são atribuídas? Sim, as novas tecnologias, né, sobretudo as contemporâneas em rede, elas têm contribuído significativamente para ressignificar a profissão. Não significa que nós não teremos bibliotecários clássicos que vão investir na formação de leitores, por exemplo, na criação, né, na preparação de jovens pesquisadores, mas as novas tecnologias elas vão exigir uma nova postura do profissional da informação, no sentido de se pensar como alguém que estuda o tempo inteiro, que acompanha as novidades, né, que consegue pensar e projetar os ambientes informacionais para outros espaços, por exemplo, um smartphone, por exemplo, um e-book. E as grandes universidades, como a UFMG, já estão assim, preparando esses profissionais para o campo de trabalho? É um desafio, né, tanto para a UFMG como qualquer universidade no mundo inteiro, porque o que acontece atualmente é que essas transformações devido às novas tecnologias, né, a internet, que é o exemplo mais efetivo, ela transforma radicalmente tanto países, né, ditos do primeiro mundo, como países em desenvolvimento. Então, o profissional da informação ele é desafiado o tempo inteiro, não importa onde ele esteja. Então, quer dizer, as tecnologias da informação, a tecnologia ela vai transformar, vai exigir novas posturas, né, vai exigir uma intelectualização da atividade, né, sendo assumida pelo profissional. Sim, sobre esses novos campos assim que tem quais são os desafios assim hoje na universidade para esses novos campos para o mercado? No curso da instituição mesmo. No caso da UFMG, eu acredito que é necessário que a universidade faça cada vez mais estudo de egressos, né, no sentido de verificar como está sendo a recepção desses profissionais no mercado de trabalho, exatamente para que a gente possa estabelecer adequações oportunas ainda ao longo do curso. E sobre os desafios da biblioteconomia, a maior parte dos brasileiros afirmam nunca terem pisado em uma biblioteca. Como que o curso lida com isso? Tem alguma relação disso com as novas mídias? As novas mídias podem ajudar? Como a senhora vê isso? Olha, as mudanças tecnológicas elas vão exigir que a biblioteca como um espaço social de leitura, de informação e entretenimento, ela se repense. Isso significa que o profissional da informação, o bibliotecário, né, melhor dizendo, que ele também se repense como
como essa pessoa que não vai ofertar a informação de uma forma tranquila, mas que ele vai ter que criar estratégias de localizar esse leitor, esse usuário potencial da informação. No entanto, será necessário que outras práticas sejam incorporadas também. No caso brasileiro, nós temos uma lei, né, que até 2020 será exigido que pelo menos um bibliotecário profissional esteja em cada uma biblioteca escolar. Então, com isso se prevê a expansão de bibliotecas escolares e, consequentemente, uma exigência, né, de alteração aí nesse quadro. Acredito, obviamente, que esses profissionais eles vão ter que acompanhar todas as inovações, mas também a gente precisa contribuir para a expansão de espaços de informação, né? Para que efetivamente a nossa ação ela seja vista, né? Seja compreendida, porque ainda há muitas pessoas que nos perguntam o que é biblioteconomia, o que o bibliotecário faz, né? Então, eu acho que a partir da escola essas coisas vão melhorar. Então, professora, hoje a gente viu que você postou nas redes sociais uma crítica usando o verbo bibliotecar. Aí eu queria entender um pouquinho o que significa esse verbo. Bom, na realidade, quando eu coloquei essa provocação, né, nas redes sociais, porque eu sou muito acompanhada por ex-alunos, por bibliotecários, era muito mais no sentido da gente pensar o que perpassa a atividade do bibliotecário. Então, lá eu dizia, né, das pessoas que, embora sejam profissionais ligados à informação, negam, por exemplo, o modo como essa informação se manifesta na sociedade. Negam as pessoas, né, os sujeitos sociais que demandam, requerem essa informação. E aí eu reiterava a ideia de bibliotecar como uma ação, bibliotecar como uma tomada de atitude, bibliotecar como uma ação política, né, pensando um pouco o papel do profissional, né, da informação, do bibliotecário, nessa mudança de atitudes, né? Então, não adianta a gente pensar que a organização da informação, o fluxo de informação, ele se dá simplesmente pela oferta uma oferta tímida da informação, mas é necessário que a gente também tem uma atitude proativa em relação à sociedade, aos seus problemas, e bibliotecar significa isso, né? Significa tomar atitude através do uso da informação, reconhecendo todas as demandas e reconhecendo todos os sujeitos sociais que requerem essa informação. Obrigada, professora, pela presença no Circuito UFMG. Obrigada. Hoje é dia do bibliotecário, mas sexta-feira é dia do careca e o Fica a Dica de hoje traz recomendações para evitar a calvície. Com relação à prevenção à calvície, como é uma doença genética e depende muito vamos dizer, da intensidade da manifestação, não há uma orientação preventiva. O que se solicita é que os indivíduos afetados procurem o mais precocemente possível o seu dermatologista, porque os tratamentos com medicamentos via oral ou tópico, eles inibem o maior desenvolvimento da calvície. Então, muitas vezes, o paciente não vai ter um quadro muito intenso porque ele está usando a medicação que evita que essa calvície dele se agrave. Então, a gente costuma dizer que a prevenção seria um medicamento para poder evitar que o processo seja mais intenso. Então, é uma prevenção apenas de um maior acometimento. Mas se o indivíduo tem isso na genética dele e ele não tratando, ele vai ficar calvo. Então, calvo, procure o seu dermatologista. Amanhã, a dica é sobre a calvície masculina e feminina. Não perca! Em comemoração ao Dia do Bibliotecário, o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG realizou hoje uma programação especial.
Na sede do prédio administrativo do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG está uma das 25 bibliotecas da universidade. O prédio conta com um acervo de 4.980 livros e mais de 9.000 periódicos. O nosso acervo aqui da biblioteca é específico à arqueologia, paleontologia, geologia, museologia e botânica. Aqui na biblioteca do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, os visitantes, além de conhecerem o acervo, também podem visitar a exposição Ideias para Sustentar o Mundo. E nessas folhas de papel, eles escrevem o que desejam para a humanidade. E depois as folhas compõem os galhos da árvore dos sonhos. As ideias estão sendo ótimas. E hoje, então, nós notamos que a maior preocupação tem sido até com relação à água. Está muito bonitinho, todos falando de economizar água. Então, a exposição é interativa. Esse evento surgiu a partir de um convite da Biblioteca Universitária porque todo ano a Semana Bibliotecária é comemorado lá na Biblioteca Universitária. E esse ano ela solicitou que cada biblioteca promovesse um evento. E, como nós fazemos parte do sistema, foi solicitado também. E nós pensamos, ao invés de recebermos um presente, vamos presentear, porque nós temos um acervo riquíssimo, um ambiente super propício para educação ambiental e tem as visitas já agendadas de crianças aqui todos os dias, de escolas públicas e privadas. Então, nós vamos pensar em montar uma exposição com relação à educação ambiental, só que é uma exposição interativa. Nós pensamos em 4 pilares, que tem vários, mas nós pensamos principalmente em 4, que é a água, a energia, o lixo, os resíduos e os valores que as pessoas têm com relação à conscientização ambiental, consumo sustentável. Agora é a hora das vagas de estágio com Beatriz Vale. Boa noite, Beatriz. Muitas vagas hoje? Boa noite, Ágata. Hoje tem bastante. A empresa Ampla Engenharia oferece 2 vagas, uma para estudantes de engenharia civil e outra para engenharia ambiental. O aluno deve estar cursando entre o 6º e o 8º período e é desejável que ele já tenha feito a disciplina hidráulica. A carga horária é de 22 horas semanais e a bolsa será combinada. Os candidatos devem enviar seu currículo para José Alexandre pelo e-mail josé.coelho@amplaengenharia.com.br ou para Caroline Zanetti pelo e-mail caroline.zanetti@amplaengenharia.com.br. A próxima vaga é para estudantes de design que estejam cursando a partir do 5º período. O estagiário irá atuar na criação de campanhas educativas e institucionais do metrô de Belo Horizonte. O valor da bolsa é de R$ 615, mais auxílio alimentação e auxílio transporte. Interessados podem cadastrar seu currículo no site www.superestagios.com.br e concorrer à vaga. A Mastermax Softwares Brasil oferece uma vaga na área de contabilidade. O candidato deve possuir conhecimento em inglês. A bolsa é de R$ 750, mais auxílio alimentação e auxílio transporte. A carga horária é de 6 horas diárias. Interessados podem concorrer à vaga se cadastrando no site web.face.fmg.br/face/oportunidades. Eu volto na sexta, Ágata. Obrigada, Beatriz. O circuito de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.